Pessoal, tudo bem? João Roberto Ferreira Franco, aqui advogado da LDVC Advogados, mais uma vez trazendo debates para você sobre assuntos jurídicos. Hoje o tema que eu vou falar é recuperação judicial, né, e a questão da utilização do procedimento recuperacional para fins de fraude, né? Antigamente na concordata existia uma questão muito polêmica que era a ideia de que os concordatários, né, utilizavam-se do decreto para meios fraudulentos, ou seja, para realmente não pagar credores e para que fosse um meio aí de não honrar com seus compromissos, né? Era uma espécie de calote legal. A lei de recuperação judicial ela veio para mudar esse pensamento, né? Mudar essa cultura. Inclusive ela é baseada aí no Chapter 11, né, da legislação americana, que trata lá bankruptcy, né? E, em tese, moralizou o procedimento. Ao longo dos anos, desde 2005, muitas empresas elas conseguiram realmente atingir o objetivo da lei, que é a preservação da empresa, né, devido à sua função social, que é a função que a empresa desenvolve na sociedade, gerar empregos, impostos, né, desenvolvimento econômico, social, tecnológico, cultural. No entanto, alguns procedimentos recuperacionais, ao longo desses anos, foram verificados que existiam questões envolvendo utilização da legislação, né, a Lei 11.101, para objetivos escusos, objetivos fraudulentos, que não da própria lei. Né? Por isso que em 2020 veio uma alteração que criou dentro da Lei de Recuperação Judicial um procedimento chamado constatação prévia, onde o administrador judicial, que em tese será o administrador judicial, né, mas ele é nomeado de forma prévia para que ele vá na empresa e faça uma constatação se realmente aquela atividade empresarial existe, né? Isso porque muitas recuperações judiciais, depois de deferido o procedimento, foi constatado que a empresa nem existia, faturava R$ 1 milhão e não tinha funcionário, fechado, não era naquele endereço, enfim, diversas situações foram constatadas, né? E aí, se a jurisprudência já vinha pedindo essa constatação antes dessa alteração de 2020, no entanto, essa alteração de 2020 ela deixou, ela consolidou na lei esse procedimento que já existia, né? Então isso foi muito interessante para evitar justamente que o Poder Judiciário perdesse tempo, né, dos credores, houvesse aí uma manobra, né, porque depois de deferido o procedimento da recuperação, suspende as ações, né, existem outras questões que elas ocorrem, né, como por exemplo, o stay period, e tudo isso favorecia aí o mau empresário, né? Não é a lei que é ruim, é o mau empresário, como sempre, que utiliza de forma fraudulenta. Aí veio essa constatação, e hoje qual o procedimento? O juiz verificando ali, de acordo com a inicial, os documentos, o tipo de empresas, então, ele pode ou não de forma prévia, né, requerer o futuro administrador previamente faça essa constatação, que é ele vai na empresa, verifica se tem atividade, se tem funcionário, quantos funcionários, faz ali vamos dizer assim, uma constatação mesmo, né, de que a empresa existe, opera, tem funcionários e tudo isso. É importante destacar que alguns administradores, eles têm ultrapassado um pouco, né, o escopo dessa constatação prévia. Em alguns casos, se faz uma pré-análise para a capacidade de recuperação da empresa. E a gente sabe que o espírito da lei não é esse, né? Nem o administrador, nem o juiz, ele deve, né, fazer um juízo de valor sobre a capacidade ou não de recuperação da empresa. Por quê? Porque a recuperação da empresa depende de N outros fatores que não só o fato de estar funcionando, não estar funcionando, quantidade de funcionários, ter estoque, não ter estoque, enfim, ter pedido, não ter pedido. O mercado é volátil, a economia é volátil e de um dia para o outro as coisas podem melhorar.
Como eu sempre digo, a recuperação judicial é uma ferramenta de recuperação da empresa, não do empresário, mas da empresa em momentos de dificuldade financeira, crises, em momentos em que, por exemplo, uma legislação, alguma crise econômica mundial, o caso, por exemplo, claro, foi o da Covid. Então, naquele momento, as empresas utilizaram-se da recuperação judicial como ferramenta para negociar os seus débitos, né, porque havia uma situação excepcional, e se reinventar ou se reorganizar para enfrentar aquele momento e recuperar. Há muitas empresas, a gente sempre ouve falar de empresas que pediram recuperação judicial, né? Mas nunca sai a notícia de quantas empresas realmente tiveram seu plano aprovado, né? Então, muitas empresas se recuperam, se recuperaram. Então, é importante você aí, que é advogado, você que tem uma recuperação judicial, quer entrar com uma recuperação judicial, entender que esse juízo de valor sobre a recuperação econômica da empresa, ele não pode ser feito nem pelo administrador nem pelo juiz, né? Porque isso vai fazer parte de um plano de recuperação judicial que será apresentado aos credores e os credores aprovarão ou não esse plano, né? Tanto é verdade que o procedimento ele tem lá questões específicas quanto quórum de aprovação, etc., que nem o próprio juiz, em caso de aprovação dentro do quórum legal, pode não deferir a recuperação, né? Ele defere primeiro o procedimento, depois ele homologa e concede a recuperação judicial da empresa com a aprovação do plano. Então é importante verificar isso, que na verdade a constatação é o futuro administrador verificar se a empresa existe, se tem trabalho, se tem atividade, faz ali algumas pesquisas, né? Mas não pode emitir ali no seu parecer juízo de valor sobre a capacidade ou não da empresa se recuperar. Ele deve se atentar apenas para o que diz a legislação, né? Na documentação necessária para o pedido de recuperação judicial. Isso sim faz parte dessa constatação prévia, se todos os documentos estão ali, né, e são aptos para o deferimento do processamento da recuperação, porque esse é o requisito que a legislação determina para o deferimento do processamento. É que a documentação prevista ali na lei, ela esteja completa e inserida no processo ali na petição inicial. O segundo ponto que a lei exige é essa constatação de que a empresa existe e está lá, mas nunca deve ser feito um juízo de valor sobre a capacidade ou não de recuperação da empresa. Como eu disse no começo, João Roberto Ferreira Franco, advogado aqui, especialista também em recuperação judicial, da LDVC Advogados. Siga as nossas redes, siga os nossos canais, que vocês sempre vão estar recebendo notícias e atualizações sobre temas jurídicos de interesse aí da sociedade. Um abraço, obrigado.